dando início ao programa Contraponto. Este é o espaço do livre pensar. Faça a sua análise e deixe seus comentários sobre cada tema discutido aqui no canal, pois o seu ponto de vista e o contraditório serão apresentados para todos no início do próximo programa. Participe, dê sua opinião, pois queremos conhecer suas ideias. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para mais uma edição do programa Contraponto, aqui no canal Pense e Liberte. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a professora Gisele Porto, que vai conversar conosco aqui sobre o retorno das aulas, as aulas remotas, enfim, tudo que está relacionado à aula neste momento de pandemia. Além da nossa convidada, como é de praxe, nós estamos aqui com Zé Rosa, a quem eu desde já deixo o meu abraço, ao Ricardo Vale e ao Marcelo, que vamos aqui, então, nesse bate-bola com a nossa convidada Gisele Porto. Então, vamos iniciar. Gisele, a palavra está com você. Nós queremos saber de você como que você tem visto e acompanhado esse vai e vem do governo do Distrito Federal no que diz respeito ao retorno às aulas. Boa noite, rapazes. Saudação a todos que estão aqui e agradecer primeiramente pelo convite para debater um tema que eu tenho vivido como professora. Bom, para começar, eu vou me apresentar. Sou Gisele, sou professora na Secretaria de Educação há 17 anos, mas sou professora de sala de aula mesmo já há 20 anos, contando tempo de escola particular. Primeiro, a gente passou 3 meses, Secretaria de Educação do Distrito Federal, escolas públicas, nós passamos por 3 meses sem nenhuma informação a respeito de retorno ou orientação quanto que deveríamos fazer durante o período de pandemia. Se vocês acompanharam, nós fomos pegos em sala de aula, num dia letivo comum, um decreto saindo de noite da suspensão das aulas no dia seguinte. Então, a comunidade escolar já ficou muito enlouquecida com tudo aquilo que vinha acontecendo, sem saber ao certo, porque naquela época a gente tinha poucos casos, mas foi preocupante tentar entender o que estava acontecendo para tal suspensão. Até o momento em que o Ministério Público notifica o GDF a respeito do retorno às aulas. Isso tudo, essa confusão e essa notificação aconteceu no prazo de uma semana para chegar até os docentes. Então, em uma semana, a gente recebeu a portaria dizendo do retorno remoto e na semana seguinte a gente já se encontrava em curso de formação para poder fazer esse retorno via virtual. Nesse momento, a gente já começou a levantar as dificuldades da própria categoria, quanto o próprio acesso à tecnologia dos professores e das professoras, porque muitos não estão adaptados a todas a linguagem tecnológica que é exigida para que a gente faça esse retorno virtual, digamos assim. E o curso foi feito em uma semana. Em uma semana foram ofertados 3 cursos pela EAP, onde os professores tinham encontros virtuais e muitos trabalhos para fazer. Então, naquele momento, a gente já começou a ficar meio que tenso com tanta coisa que tinha que ser feita em pouquíssimo tempo. Vocês imaginem aí uma semana para ter uma formação para acesso aos nossos alunos de forma virtual. Isso também mostrou já a dificuldade de aparelhagem dos professores, a dificuldade de acesso à internet dos professores, nada nos foi ofertado nesse sentido. Logo após esse momento, e a gente já vinha fazendo as discussões nos grupos escolares, e eu digo isso pelo contato que eu tenho com diversas escolas e diversos profissionais de educação, a gente já começou a se questionar quanto ao acesso dos alunos à internet e aos meios tecnológicos para acessar as aulas que seriam fornecidas por nós. Então, ali a gente já se preocupava com o processo de exclusão, tanto digital, de acessibilidade, tanto com o processo de exclusão pedagógica, porque a gente tem alunos especiais que demandam muitas adaptações até curriculares e ao meio, inclusive, documental que a gente trata com esses alunos, que são portadores de necessidades especiais, e
a própria exclusão social. A gente estava vivendo momentos por conta da própria crise econômica da pandemia, em que alunos estavam relatando às escolas a necessidade de alimento para sobreviver. Você imagina a gente se preocupar com acesso a um celular, a um notebook, para que esse aluno pudesse ter aula. Então, em meio a tudo isso, a gente veio tentando se adaptar, e quando eu digo a gente, é toda a comunidade escolar. Até ontem, eu estava com o telefone tentando ligar para alguns pais que até agora não conseguiram acessar a plataforma, e aí é bom também já deixar claro para vocês que tem um contrato aí gigantesco com o Google, então a gente está ofertando a plataforma via Google, a gente faz reuniões via Google Meet, então tudo muito tecnológico, tanto para os pais, tanto para os alunos, quanto para os professores também. Ricardo, então, como é que você está vendo esse vai e vem toda essa complexidade que a Gisele, em 2 minutos e meio, passou aqui para a gente? Já dá para ver que o certo era nós fazermos um programa aqui de pelo menos 3 horas. Boa noite, Lúcio, Zé Rosa, Marcelo, a nossa entrevistada de hoje, a professora Gisele. E pelo que a Gisele expôs, né, aqui para a gente, o que a gente percebe é que não há planejamento nenhum por parte da Secretaria de Educação e nem do próprio governo do Distrito Federal. Como foi dito, esse vai e vem, né, essa indecisão do governo de quando iniciar as aulas presenciais, fica bem claro de que o governo não se planejou. Na verdade, o governo ibanês começou bem essa questão do isolamento social, essa preocupação com a pandemia, mas assim, não teve uma política, né, de quando voltar com as aulas, de quando reabrir o comércio, de quando fazer com que a cidade voltasse à normalidade. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Distrito Federal, né, é uma das cidades, é um dos estados do país onde o índice de contaminação pelo coronavírus está maior. Nós estamos aí naquela curva ascendente ainda. Então, falta planejamento, na área de educação. Eu imagino a situação dos professores, eu como pai, né, e todo mundo nessa indecisão. Um dia o governador fala que as aulas voltam. Aliás, amanhã, dia 13, seria um dia que ele sinalizava para a volta das aulas. Sem planejamento nenhum, sem saber como é que está a situação dos professores, do ponto de vista dessa necessidade tecnológica, sem saber como é que estão os alunos, enfim. Então, aí já cancelou, aí já fez uma previsão para outra data, aí fez um decreto dizendo que tinha que voltar, já voltou atrás. Então é uma bagunça. Eu imagino como fica a situação dos professores. Mas vamos lá, vamos debater, e acho que a Gisele vai clarear para a gente aqui como é que está toda essa situação aí por parte da Secretaria de Educação e do próprio governo do Distrito Federal. Obrigado. Lúcio, só para deixar clara a situação do dia 13, Ricardo, o dia 13 se mantém. O dia 13 começa a ser exigido das crianças, dos adolescentes, o retorno via remota, pela internet, porém, começa a ser exigida a presença deles a partir de amanhã sim, viu? Zé Rosa, é evidente que o tema aqui hoje é educação, nós estamos muito preocupados com essa situação toda aí, mas como é que você está vivendo isso dia a dia aí fora, sai, retorna para sua casa, está vendo essa angústia, as famílias vivendo esse desentendimento de como se dará a sequência do ano letivo? Então, eu queria também ter a tua opinião. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: eu vejo como uma tremenda de uma bagunça, uma desorganização, uma falta de governo. Uma falta de governo porque, no início, o governo começou a acertar, lá no iníciozinho da pandemia. Após uma pressão do Bolsonaro, que demonstrou total desequilíbrio e incapacidade de estar governando o país, ele pressionou para que o ibanês abrisse o comércio, acabasse com o isolamento social, e o ibanês acenou para isso, chegando a dizer que era uma gripezinha também, como o Bolsonaro tinha dito. Isso mostra a falta de compromisso com a vida que o
o governador Ibanez e o presidente Bolsonaro têm. Depois eu quero dizer o seguinte, eu tenho realmente estado nas ruas, até por força do meu trabalho, né, orientando as pessoas, e a massa está todinha na rua. As pessoas, além de estar na rua, muitos sem máscaras, desinformadas, por incrível que pareça. Só para você ter ideia, nós temos no Distrito Federal 180 mil estudantes da rede privada. Da rede pública, 460 mil. Daí das 683 mil estudantes. Professores da rede pública são 23 mil. Imagine essa massa todinha voltando a trabalhar no período onde nós estamos lá em cima. E olha, essa história que nós estamos no pico, não estamos no pico coisa nenhuma, só vai se saber o pico, na verdade, quando acabar a pandemia. Porque lá eles vão ter um gráfico sabendo onde é que vai estar o pico, na verdade. Porque nós estamos, eu li hoje, nós estamos num platô, né? Não é um pico, é um platô, onde está lá em cima e está se mantendo lá em cima, não está baixando. E o que é pior, pode se aumentar mais ainda. Né? Se esses alunos voltarem, se esses professores voltarem, vai ser uma massa de jovens, de crianças, acumulados junto no mesmo ambiente. E aí, só Deus sabe o que vai acontecer. Né? A gente faz ideia. Não queremos que aconteça. Então, a irresponsabilidade muito grande, colocando em risco a vida desses jovens. Eu vou ser sincero para vocês. Eu acho que o ano letivo está perdido. Não temos que esconder a verdade. Eu não acredito que consiga, em 6 meses, dar o conteúdo de um ano. Zé, muito obrigado pela sua primeira participação aqui no nosso Contraponto de hoje. E eu vou agora pedir ao Marcelo Vale que nos diga aqui, Marcelo, você também acha que o ano letivo está perdido? Ou, aliás, este ano não há ano letivo? Obrigado, Lúcio. Obrigado, Zé Rosa, Ricardo. Também a nossa convidada, Gisele. É um prazer tê-la por aqui, viu, Gisele? E eu, assim, de maneira bem resumida, eu vejo um quadro muito caótico. Primeiro, se a gente dá uma olhadinha um pouquinho antes da pandemia, vamos falar aqui do ano letivo que passou, 2019, o governo que foi eleito sob a bandeira da gestão, porque ele dizia na campanha eleitoral que faltava ao governo do Distrito Federal gestão, não é? O governo que tinha inclusive concorrido, o Hollenberg, também tem muitas críticas em relação ao seu trabalho no que diz respeito à educação pública, mas ele foi eleito sob essa bandeira, que faltava gestão. E até agora, o Ibanez não mostrou para que veio. Aliás, as bandeiras a qual ele se agarrou são bandeiras de diminuição da presença do Estado. E isso é muito complicado. O Zé Rosa colocou muito bem, com números, inclusive, com a sua constatação enquanto servidor público, de como que está aí os 4 cantos do Distrito Federal em relação à pandemia. E o que nós percebemos é um total relaxamento. Tá? Também ficou muito bem que o governo ibanês tinha iniciado relativamente de uma maneira mais positiva, né, no controle à proliferação da pandemia, mas relaxou de tal maneira, por conta da pressão que o governo Bolsonaro, foi colocado muito bem por vocês aqui também, vem fazendo, não só em cima do Ibanez, mas de todos os outros governadores, colocando, inclusive, agora de maneira irresponsável, que a população cobre os governadores. Infelizmente, é um camarada que abraçou mesmo a necropolítica. Essa é a política da extrema-direita do país. Necropolítica. Então, assim, e aqui no DF também a gente começa a perceber que essa situação começa a ser dialogada. Haja visto que esse atual governador, né, o Ibanez, tem aí sinalizado com a volta totalmente atrapalhada das aulas. Não tem que voltar às aulas de jeito maneira. Tá? Nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto pais, nós, até mesmo alunos, a gente percebe que não tem nenhuma segurança para que essa comunidade escolar volte, né, para a sala de aula.
Se a gente partir do princípio básico constitucional de que a educação é direito de todos, dever da família e do Estado, a gente já está sendo falho nesse aspecto de retorno remoto. As crianças e adolescentes que eu tenho acompanhado de escolas particulares, os próprios já têm tido muita dificuldade de acesso às aulas virtuais por conta de problemas de internet mesmo. Às vezes tem um recurso, a maioria deles tem recursos tecnológicos, porém a internet a gente tem ouvido falar que tem sido falha, inclusive pela quantidade de acesso que tem tido nos últimos dias. Então eu tenho visto alunos de escola particulares, da família, vizinhos, amigos, que não estão conseguindo a contento acompanhar as aulas por conta da dificuldade e falhas da própria internet. O nosso curso, por exemplo, de formação de professores, tivemos várias falhas durante as lives de formação, porque o suporte era mínimo, somos 40 mil servidores na rede. Servidores, é muita gente, então não conseguia dar esse suporte técnico para tanta gente. Então, quando a gente pega o plano de ação de retorno, Zé Rosa e Lúcio, o plano é muito interessante de ler, mas na prática ele não tem como acontecer. Primeiro porque ele foi unilateral, viu, Ricardo? E aí o Ricardo fez uma fala nesse sentido, de idas e voltas, mas esse primeiro momento ele foi unilateral. O governo chegou e colocou o plano e é assim. O Sindicato dos Professores tinha feito todo um levantamento a respeito da acessibilidade, onde demonstrou em seu estudo a dificuldade tanto dos professores quanto dos alunos de acesso às tecnologias e acesso à própria internet. Quando a gente pergunta para um pai, por exemplo, Lúcio Flávio, se ele tem acesso à internet, pela própria falta de conhecimento, muitos pais dizem que sim, porque recebem uma mensagem no WhatsApp e um celular somente. Porém, a internet que te dá uma mensagem no WhatsApp, a gente sabe, inclusive os professores de informática das nossas escolas têm feito esse alerta, é muito diferente de uma internet que vai te acompanhar, vai te permitir o acompanhamento de aulas virtuais e uma plataforma tão densa quanto é a plataforma Google Classroom, que é a que a gente tem seguido para poder ministrar essas aulas de forma virtual. Então, são mecanismos extremamente diferentes. Então, primeiro, deveria ter sido feita uma escuta da comunidade, dos professores, do próprio sindicato. Isso não aconteceu. A gente tem que dividir aqui o nosso debate em dois momentos, né, e direcionar o primeiro momento do retorno remoto, que é o processo de exclusão desses alunos, e o segundo momento de retorno presencial, que é uma coisa que já vou adiantar para vocês que é surreal. Não tem como pensar num momento em que a gente ainda fala em pandemia, não é nem pico, Zé Rosa. Pandemia, escola, não tem como. Você viu aí o anúncio e o alerta da Sociedade de Pediatria Brasiliense dizendo das crianças, o quanto que reduziu, se eu não me engano, em mais do que a metade de internação de crianças por problemas respiratórios nesse período, porque elas não estão na escola. Isso demonstra o quanto que o ambiente escolar ele propicia a contaminação de crianças por doenças virais, doenças contagiosas. Você imagine um coronavírus no ambiente escolar, o estrago que faria. Então, a gente não tem que ser cobaia. A palavra que a gente tem usado é ser cobaia. O governo quer que a gente vá para a escola para depois avaliar o estrago causado. A gente está falando de vidas. Por mais que, teoricamente, as crianças tenham maior tolerância ao vírus, ao coronavírus, eles são vetores, estão levando e trazendo o vírus. A gente tem um transporte escolar para ser debatido dessas crianças, o caminho para a escola. A gente tem crianças com pais idosos e a gente tem crianças que são seres humanos como a gente. Na minha escola, a escola classe 4, quem tem crianças de primeiro a terceiro ano, eu tenho uma das crianças da escola que já perdeu o avô e a avó. Como é que essa criança tem psicológico para pensar em voltar? Nem para o retorno virtual. Tem crianças morrendo de coronavírus. As pessoas estão morrendo, Zé Rosa. Crianças estão morrendo. Crianças estão morrendo. Então, professores estão morrendo. Professores estão morrendo. Aqui em Sobradinho, até ontem, a gente tinha 2 casos seríssimos que a gente estava acompanhando de professores que estavam em estado muito grave. Então, a cabeça da gente está adoecida. Eu vou dizer para vocês de todo o coração e sendo muito sincero e transparente, que eu tenho feito reuniões, e é tudo muito por forma virtual mesmo, em que professores estão chorando no meio da reunião, por conta da tensão, por conta do peso que está sendo trazido para a nossa categoria. Gisele, o que a gente percebe é que o governo ficou aí esses mais de 3 meses muito nessa vontade, né, de voltar às aulas presenciais.
e esqueceu de fazer um planejamento do ponto de vista dessas aulas remotas, né, de forma virtual. E porque assim, como foi dito aqui, a gente não tem previsão de quando isso vai acabar, né? Pelo contrário, estava lendo aqui hoje que as UTIs no Distrito Federal, elas chegaram a 90%. 8 hospitais, inclusive o Agarran, não tem mais leito de UTI. Então a gente está no pico. É um pico e pode ser um pico maior daqui a pouco. E assim, então não tem como voltar à aula presencial, não tem como. Então faltou planejamento, porque se tivesse começado lá atrás também a fazer esse levantamento do ponto de vista de estrutura das famílias, né, dos próprios professores, em ter acessibilidade à internet, a equipamentos que pudesse assistir aulas de forma remota, a gente já estaria hoje, talvez, de uma forma, reiniciando as aulas agora de uma forma melhor. Então, é uma bagunça, infelizmente o governo deixou a desejar, não vai ter como mesmo, também acho que não tem como voltar com aula presencial durante esse ano, então é preciso retomar essa questão é preciso retomar as aulas de forma remota mesmo, mas faltou planejamento, faltou verificar toda essa estrutura, né, das famílias, das escolas, dos próprios professores, para que a coisa pudesse voltar de uma forma melhor. Ora, se tudo isso que foi dito até agora, e é real que o governo não se organizou, não se preparou, não planejou, essas aulas remotas, elas vão só segregar, porque um grupo de crianças e de jovens podem até conseguir fazer as aulas remotas, mas uma grande maioria não vai conseguir. É mais uma forma de segregar, é mais uma forma de excluir. Então, nós temos mesmo que estar denunciando tudo isso, Ricardo, a Gisele como professora, o Marcelo como pai de aluno, o Zé Rosa como servidor público e o Ricardo. Nós temos essa missão, Ricardo Vale, de estar denunciando essas coisas. Não dá para aceitar que, no momento desse, a gente ainda vá participar ou contribuir para uma segregação ainda maior do que o que a gente já vive na nossa sociedade. Mas já indo para o encerramento do nosso programa de hoje, nós ainda, na semana que vem, tentamos continuar nesse tema, até porque haverá uma primeira semana de experimento, que eu já estou dizendo do experimento da exclusão, né, que vai ser um experimento para promover mais exclusão ainda. Então, assim, eu quero já aqui agradecer a todos vocês. Passo a bola na ordem para o Marcelo. Então, Marcelo, por favor. Assim, na verdade, Zé, é só para complementar, que é um governo que realmente não se preocupa com a educação pública. No ano passado, por exemplo, no segundo semestre do ano, nós tivemos falta de merenda nas escolas. Não sei se se recordam disso, mas aqui, por exemplo, nas escolas aqui do núcleo rural, todas elas estão com esses problemas. Concordo que acho que na próxima semana poderíamos fazer mais uma nova rodada, porque realmente essa semana, pelo que está sendo desenhado, vai ser uma tragédia, tá? Não porque nós apostamos que seja uma tragédia, mas porque o governo está sinalizando que vai ser uma tragédia. Felizmente, as cartas estão sendo dadas por eles. Mais uma vez, aí, um abraço para todos vocês. É isso aí. Cumprimentar a Gisele pelo quadro que ela traz aqui para a gente, né, por ser professora, está vivendo isso aí já há alguns meses. O que me cabe é me solidarizar, né, com os professores, com os pais de alunos, com os alunos, com toda a comunidade escolar por esse momento, né, e lamentar e observar, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que ninguém tem que, se desesperar. Sei que tem muita gente agoniada, muitos profissionais da área de educação, como a Gisele colocou aqui, extremamente preocupados, tristes, ansiosos, depressivos, por conta de tudo isso, da pressão que ter de dar aula, né, numa situação como essa, onde vários alunos não têm, né, nem como acessar, enfim, a internet, não tem sequer um aparelho digno na sua casa. Mas eu acho que a gente não tem que, se desesperar, ninguém, nem os pais, nem os alunos, nem os professores. Vamos ver como é que vai ser essa semana. E, enfim, não deu certo, para tudo, vamos cobrar do governo que tome as
as medidas corretas para a gente reiniciar essas aulas no momento onde todo mundo possa ter acesso igualitário e num momento como esse. Então, o momento agora é de salvar vidas. O momento agora é de evitar que mais pessoas peguem essa doença maldita que tem levado muitas pessoas aí, enfim, e tem trazido um enorme prejuízo social, econômico para a nossa cidade. O momento é esse, o governo tem que se preocupar com isso, né? E enquanto cria-se uma política de educação, né, coerente, correta, onde todos possam ter acesso à educação, como é um direito constitucional. Valeu, obrigado pela participação. Valeu, Gisele, Zé Rosa, Lúcio, Marcelo, e até a próxima. Gisele. Para finalizar, eu acho que a palavra é solidarizar mesmo, Ricardo. Por mais que os nossos internautas, Marcelo, que assistam ao programa, achem que de repente não tem nada a ver, não tem mais filho, né, em idade escolar, isso não te pertence, pertence, porque a gente está falando de disseminação desse vírus e a gente precisa parar com esse ciclo. E a escola, não tenho dúvida alguma, os especialistas estão aí dizendo, para quem quiser ouvir, que não é o momento de retorno às aulas. Então, principal agora é a gente barrar essa história de voltar para as escolas, porque a gente precisa priorizar vidas. A gente está falando de vidas. Segundo, agradecer esse espaço aqui maravilhoso, gente, para o debate, para um tema tão importante quanto a educação. Obrigada pelo espaço, gente. Você é minha amiga, você é meu amigo, você que faz parte desse programa, você que é a principal pessoa, a principal figura desse programa. Deixe seus comentários. Os seus comentários é importantíssimo. Lembrando, aqueles comentários que mais se divergirem serão colocados no início do próximo programa, viu? Então, coloque aí suas ideias, seus pensamentos. Nós queremos conhecê-la melhor. Então, a gente se vê no próximo programa com mais debate, mais discussão.